Fala galerinha, boa noite, estamos aqui mais uma vez, conforme o combinado, para conversarmos sobre mais esse tema que tem tudo a ver com o post que foi ao ar primeiramente essa semana, né? Um texto aí forte e polêmico talvez, né? Em que nós conversamos sobre intimidade e sexualidade. Stephanie falou que quase perdeu a hora, mas chegou a tempo, graças a Deus está tudo bem. Estão todas prontas para começarmos a abordar esse assunto de hoje maravilhoso. Tem tudo a ver com a vida de qualquer pessoa, né? Entenda, conheça sobre isso ou não. Hoje me apresento para vocês pela primeira vez com o meu modelito Corona Style, que é um dos poucos tipos de barba em que dá para usar a máscara N95 para trabalhar. Desisti de ficar com a cara limpa e decidi cultivar o meu bigode. Não que isso faça qualquer diferença para hoje, mas mudando de assunto, eu quero anunciar para vocês que finalmente nós atendemos aos pedidos de todas as nossas seguidoras, porque conseguimos finalmente disponibilizar todas as nossas lives desde o começo dessa maravilhosa página, e nós conseguimos colocá-las todo no mesmo lugar para que você consulte quando quiser. Então as minhas lives com todos os convidados agora estão disponíveis no canal do YouTube. Então assim que acabar essa live com a nossa convidada de hoje, você pega o seu dedinho, vai lá nos stories e pega o link para você chegar no meu canal no YouTube e assistir todas as minhas lives, desde da live de preparação para gravidez, como aumentar a sua fertilidade, misturei gravidez com fertilidade, e para que vocês possam aproveitar todos esses conteúdos, a gente disponibilizou integralmente todos eles lá, inclusive todas as lives com convidadas. A super semana de lives da mulher está lá, então todos os meus convidados, a live com o Ítalo, a live com a Sami, a live com a Deia, tá bom? Então depois que terminar esta live, você vai lá e se inscreva no canal para você poder assistir as lives e acompanhar as nossas atividades por lá. E lembrando sempre, obviamente, que enquanto a quarentena durar, eu deixei abertas as inscrições para o nosso aulão como identificar o seu período fértil, beleza? Então tá rolando aí, tenho recebido muitas mulheres ainda que não entenderam que já está aberta a inscrição. Não foi nenhum momento específico para isso, nós aproveitamos a quarentena para liberar o acesso, né, as inscrições para o aulão, para que você aproveite esse tempo para se conhecer e correr atrás do tempo perdido, porque mais para frente, para o final do ano, vai vir coisa boa por aí e vocês precisam estar preparadas para o nosso material, tá? Esse aulão é uma boa introdução, é um bom pontapé inicial e beleza. Então essa é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês logo de cara. Lives no YouTube, todas elas, beleza? Sem mais delongas, vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje para conversarmos sobre intimidade e sexualidade. Deixa eu ver se ela já se materializou aqui na nossa rede. Eu acho que ela não apareceu ainda, hein? Não está aqui ainda disponível. Mas eu vou deixar até aqui fixado esse comentário da live de hoje. Intimidade e sexualidade. Pronto. Para todas vocês saberem que estão chegando. Tem uma galera aí que falou que o áudio estava baixo. Vocês estão ouvindo o áudio baixo? Tem algum problema aí? Primeira coisa, quando você ouvir o áudio baixo, aumenta o volume do seu celular, do seu computador, que geralmente é isso que está acontecendo, porque o fone aqui eu não regulo a altura
beleza? Então, sem mais delongas, acho que a nossa convidada já se materializou e estamos prontos para recebê-lo e falar sobre esse tema fundamental na vivência de qualquer casal. E quem vive sozinho também, quem ainda não tem seu relacionamento. Vamos lá. Tantararam. Vamos aguardar a nossa convidada se materializando. Tcharam! Oi, Olá! Maísa. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? E você? Tudo bem também. Muito bom Quanto poder te tempo? receber aqui de novo. Parabéns pelo Sim, casamento, né? Recente. obrigada. Obrigada, muito bom casar, né? Muitas, muitas felicidades pelo Antes do seu esposo. corona, consegui casar antes do corona. Cara, nem Conseguiu, graças a acredito. Deus. A festa vai ficar para depois, né? Sim, a festa com a galera toda vai ficar para depois. A gente fez só uma coisa menorzinha para fazer o sacramento, para recebermos, né, o sacramento Uhum. e comemoramos ali com os familiares mais próximos, mas o mais importante, a meu ver, né, já Com foi. certeza, com certeza. Que bom, que bom. Bom, e é claro que falando em casamento, né, a gente não tem como não fazer o link com aquilo que a gente veio aqui para conversar hoje, que é um tema Sim, extremamente importante na vida conjugal e até para a vida mesmo das pessoas que não estão ainda no relacionamento, né? Porque muitas vezes a falta do relacionamento é, na verdade, uma consequência da falta do que nós vamos falar aqui hoje, né? Muitas vezes. E às sim, vezes o próprio relacionamento não consegue existir plenamente pela falta de intimidade em si, né? Porque sim, parece que intimidade essa palavra mais de uma maneira mais imediata, ela parece que se refere muito a conhecimento, a um contato íntimo, próximo, mas nem sempre, né? Essa proximidade física, ela se traduz por uma intimidade de fato, né? exatamente. E principalmente na forma como a nossa sociedade hoje está organizada, enfim, e como as pessoas têm expressado aí suas personalidades, né, Felipe? Assim, teve até uma live que eu fiz, já deve ter uns 6 meses, que eu falo um pouco disso, sabe? Quando a gente fala de sexualidade, é um discurso muitas vezes estritamente relacionado ao prazer, ao corpo, Uhum, aquele prazer momentâneo, ao orgasmo. E muitas pessoas realmente vivem isso e, paralelamente, sentem falta da intimidade. Sentem. Às vezes elas uhum, não conseguem identificar que é isso. E aí surge uma uhum, carência afetiva, vem tristeza, vem ansiedade. Só que, na verdade, elas estão vivendo relações sexuais ou relações até amorosas, entre aspas, muito superficiais. uhum, Muito. Né? Até quando a gente fala em amor, é um amor que a gente vê hoje, um amor imaturo, né? Um amor uhum, superficial que não tem justamente isso que a gente chama de intimidade profunda, né? Que é realmente você derramar a sua narrativa na narrativa do outro. E a gente tem que entender que viver a sexualidade, né, de uma forma plena, de uma forma entregue, inclusive que é o que paralelamente vai trazer mais prazer, envolve esse derramar de narrativa, envolve uhum, esse conhecer o outro profundamente, não porque você tem segundas intenções ou porque você está esperando algo do outro, porque aí a gente entra também em um amor um pouco mais egoísta, mas por entrega, por doação, porque estar com essa outra pessoa não é aquela coisa, por exemplo, de não, eu tô com um fulano porque estar com ele me torna mais feliz, né? Isso é típico da carência afetiva. Não, uhum, amar fulano me faz feliz. É o encontrar a felicidade no próprio ato de amor. E aí, quando a gente faz esse tema, né, de live que envolve sexualidade e intimidade, me lembra muito, eu colocaria ali no meio uma intersecção que é o amor.
Só que hoje em dia, e tem história, né? Tem todo um histórico disso, mas houve uma desvinculação disso, da sexualidade, Uhum. que é um estrago tremendo que fazem aí na sexualidade. E inclusive vários sexólogos também trabalham e pensam assim, sabe? Mas é uma pena. Com certeza. Maísa, eu acho só que está acontecendo uma coisa meio inusitada com o áudio, porque o brinco que você tá batendo Tá no batendo? pininho. Eu acho que é ele. Eu tô aqui há um tempão falando, gente, da onde tá vindo esse barulho ali aqui em casa? Falei, será que sou só eu que tô ouvindo? Mas eu acho que é ele, quando você mexe a cabeça, ele fica batendo, ele tá dando um eco Vamos atrás. tirar o brinquinho, tchau, brinquinho. Ô, gente, Isso. pronto. Agora o áudio vai ficar melhor. Ó, se você não fala, eu não ia perceber nunca. E eu tava Eu tô sentindo aqui, um ó. certo incômodo também. Mas o que você falava, Prestando obviamente, tem. atenção, hein? Tá prestando atenção. É, Gostei de. em tudo, um olho no padre e outro na missa. Você, Exato. você falou sobre uma questão muito fundamental dos relacionamentos, que é essa ideia que as pessoas têm que ter de que a, quando você ama alguém, a sua relação com aquela pessoa passa a ser outra, né? O sentido da existência da pessoa na sua vida passa a ser outro. Então, o grande problema que as pessoas têm hoje, que eu vejo dentro dos relacionamentos que começam, ou nos relacionamentos que já são de longa data, que isso acontece, essa dinâmica se repete a cada dia, obviamente, a grande questão é que quando você ama alguém, aquela pessoa passa a ser o próprio fim das suas atitudes e não o meio de se chegar a algo, né? Eu estava esses dias mesmo lendo um livro sobre relacionamento homem-mulher, né? O título do livro é Homem e Mulher, ah, e o significado do amor. E aí, Uhum. nesse livro, o autor fala exatamente disso. A pessoa amada, ela é o fim. E a felicidade não é o objetivo em si, mas ele é o desfecho daquele sentimento inicial, que é o amor, que é o cuidado, né? E, infelizmente, a superficialização dos relacionamentos, né, a coisificação das pessoas, transforma totalmente esse entendimento sobre o que é amar e sobre o que é se realizar. Porque as coisas, sim, elas são meios para se ter um sentimento, né? Sim. Quando você, por exemplo, bebe uma Coca-Cola, a Coca-Cola não é o seu fim, é o prazer que ela te dá. Então você usa para ter uma recompensa. Até quando a gente olha pessoas que têm vícios e tudo mais, o fim não é a atitude em si, que muitas vezes a pessoa não se sente nem à vontade fazendo, mas ela está ali se submetendo àquela situação indigna, porque esse meio lhe trará alguma sensação de prazer, ainda que temporário e extremamente, né, desgastante para ela, no final das contas. Mas esse é um grande erro que as pessoas cometem, né? De perceber o seu relacionamento com o outro como um meio de se ter algo, e não como um relacionamento sendo o próprio fim. Exato. E esse exemplo que você deu aí das drogas e da Coca-Cola, eu vou aproveitar aí um pouquinho, porque dá pra gente tirar muita coisa daí, né? Existem várias formas da gente obter prazer na vida. Uhum, Existem prazeres que são prazeres mais sábios, e existem uhum, prazeres que são prazeres mais torpes, mais tortuosos, assim, sabe? Prazeres que momentaneamente, sim, você vai tomar ali um gole de coca, tuque-tuque, isso vai liberar dopamina no teu cérebro, você vai sentir prazer, momentaneamente. Só que, se você tomar todo dia um copo de Coca-Cola, depois, pô, meu prazer é a Coca-Cola, então agora eu quero tomar um litro inteiro, e depois agora eu quero tomar 2 litros por dia. Esse tipo de prazer, com o passar do tempo, não vai mais liberando a quantidade de dopamina no cérebro que liberava antes. Você vai precisando de quantidades também cada vez maiores. E mesmo assim, isso não vai te trazer uma felicidade consistente. Aquela felicidade que te guia para uma vida verdadeiramente feliz. Você vai ter um prazer momentâneo.
E a mesma coisa a gente pode pensar na vivência de uma sexualidade sem intimidade. Né? Você vai ter um prazer momentâneo, você pode ter orgasmo, você tem corpo ali. Né? Sim, exatamente. Isso é possível. Você pode ter liberação de dopamina momentânea, mas se não há intimidade, se não há a vivência desse conhecer o que está ali por trás, além de ser bastante superficial, né, como a Coca-Cola, que você talvez precise daí de ter com várias pessoas e para poder sentir esse prazer, ou talvez preencher ali uma certa carência afetiva, dar uma elevada na autoestima, isso a gente vê frequente acontecendo. Além disso, há uma simplificação da sexualidade, né? Até porque a gente precisa entender o mais óbvio, quando a gente pensa em intimidade, que sexo não é só prazer, né? E aí entra a parte da ginecologia que você vai dizer melhor que eu. Sexo pode gerar vida, né? E aí você vai lá e tem uma relação superficial com uma pessoa sem sequer pensar que, mesmo usando qualquer método contraceptivo, todos têm chances de falhar e de gerar uma vida ali daquela relação. E aí você se derrama a tua narrativa, derrama teu corpo, a tua história com uma pessoa que você sequer pensou se vale a pena, né? Se vale esse derramamento. E não é um discurso, ô Felipe, não é um discurso de mãe, não é isso. Sabe? Então agora você tá aí, mas castrando, eu já me sinto castrada. Não. Se você já se sente castrada, não sou eu a culpada por isso. Muitas vezes tem pessoas aí que sim, tem um certo distanciamento da vivência da sexualidade, mas às vezes porque teve uma infância em que foi exposto muito precocemente a isso, ou não teve uma educação sexual adequada. Não sou eu que estou te causando isso. Talvez você tenha tido aí essa impressão por outras razões ao longo da sua vida. Mas que é um fato, a gente tem que entender sexo e sexualidade de uma forma madura. E não só como mera obtenção de prazer momentâneo, como uma Coca-Cola. E é engraçado como essas experiências todas, a gente consegue fazer essa analogia, né, tão banal com uma coisa que deveria ser tão elevada. Você veja que um coração mal preparado, né, um coração mal trabalhado, consegue colocar no mesmo lugar que uma Coca-Cola, um prato de comida, uma relação sexual, uma relação interpessoal de uma maneira tão vulgarizada, né? E isso tudo que você falou, se a gente pudesse resumir em algumas palavras, é pensar que se você puser no lugar da Coca-Cola o sexo de uma maneira coisificada, as necessidades serão iguais, mas as repercussões serão totalmente diferentes. Talvez se você beber muita Coca-Cola, você vai ganhar uns quilinhos ali, você vai conseguir voltar atrás. Mas quando nós colocamos no lugar das coisas algo que não é essencialmente tão imediato ou que o uso se encerra ali no próprio ato, né? Você está menosprezando e destruindo o valor que aquilo ali pode ter. Então, e as consequências disso podem ser muito graves. Você mesmo falou, uma das maiores é a possibilidade de gerar a vida. Isso nos torna muito... a possibilidade da procriação é uma experiência pelo qual o ser humano passa que é totalmente transcendente, que eleva ele a um nível divino que poucas coisas farão. E as pessoas não conseguem entender o valor que a relação sexual traz em si nesse sentido, dessa capacidade geradora de vida, transformadora de realidades, dessa capacidade de perpetuação dos seus valores na sua prole, né? Dessa transmissão de valores adiante. E isso é extremamente prejudicial para a sociedade como um todo. Nós não podemos diminuir o valor dessa união transcendente, além da experiência pura e simplesmente biológica. Como você falou muito bem no começo, é muito triste ver que profissionais que fazem terapia sexual, inclusive muitas vezes, que orientam pacientes em terapias de casal, muitas vezes estão atendendo adolescentes que têm problemas de sexualidade e que associam
o fato da vida da castidade como se fosse uma mera privação burra, potencializando alterações, como é que eu vou dizer, problemas psicológicos ou psiquiátricos, como se o autocontrole de um ser humano fosse o responsável pelas mazelas que ele sente. Quando, na verdade, a nossa vida a vida de uma pessoa que tem personalidade, que tem maturidade, é uma vida de renúncias. A gente não faz tudo o que a gente quer quando dá vontade, porque a gente sabe, se a gente não pensar, as consequências daquela atitude podem ser destruidoras para nós mesmos e para os outros, e nós não vivemos sozinhos. Nós temos que ter responsabilidade sobre as pessoas que nos cercam, ainda que por uma noite. Né? Isso não pode ser menosprezado. E aí, infelizmente, eu vejo isso como muitos jovens estão sendo educados dessa maneira, de que a repreensão gera hipocrisia, que a repreensão gera uma sexualidade desenfreada lá na frente, a repreensão gera cicatrizes psicológicas que bloqueiam a cabeça das mulheres para ter relação, e como se é claro que nós temos um verdadeiro tabu quando nós falamos em sexualidade dentro de muitas famílias, né? É uma mentalidade totalmente castradora, ao invés de uma mentalidade educadora, né? E isso pode gerar sérias repercussões para o desenvolvimento da sexualidade das pessoas? Pode, né? Mas isso também é resultado dessa cultura de degradação da beleza do ato sexual em si, e não só do ato sexual, mas da vida conjugal como um todo, né? Sim, exatamente. Você tocou no assunto da castidade, isso quando não vira um deboche. Porque hoje Sim. em dia, quando se fala nesse assunto, é de uma forma debochada, né? De uma forma colocando isso assim como as pessoas nunca leram, elas nunca pararam para ler sobre isso e elas debocham. E quem toca nesse assunto, ainda mais isso, que eu falando isso aqui, eu profissional da área da sexualidade, menino. É um preconceito E, gente, absurdo, né? um preconceito, mas assim, de pessoas que realmente não conhecem, sabe? E também eu entendo bastante, porque isso vem muito da formação, né? Na Sim. parte acadêmica começa, quando você vai fazer uma sexualidade também, isso é bastante dito, né? Entra, e o que você falou do sexo, né, como algo pequeno, como uma Coca-Cola, isso aí vai contra a natureza do homem, né? Vai contra a natureza divina, pensando mais transcendentalmente. Né? Isso vai contra. O homem tem que pensar na antropologia, poxa, o sexo traz vida. Isso é divino, isso é lindo, né? Poxa, isso quando há amor, quando há uma relação de intimidade real, de intimidade madura, quando você não está com aquela pessoa por mero prazer, ou por mera carência afetiva, ou por egoísmo, porque você. O que a gente vê hoje são amores egoístas, duas pessoas egoístas, um querendo um pouco mais ali do outro, né? Falta aquele amor como doação. E aí a consequência disso tudo é justamente uma sexualidade também egoísta. Egoísta e pequenininha, né? Nós perdemos muito essa consciência, né, dessa responsabilidade que nós temos sobre a integridade também do outro. É curioso ver como as pessoas menosprezam esse cuidado com a sexualidade, né? E eu vejo muito marcante, assim como hoje a nossa sociedade entende que o sexo é uma necessidade básica de satisfação pessoal, assim como a gente tem fome, tem sede, a gente tem tesão nas pessoas, e isso é algo que precisa ser preenchido, porque senão isso gera carência. E é uma subversão totalmente da lógica, né? A gente se torna cada vez mais dependente de uma coisa por uma satisfação extremamente fugaz, e as pessoas acham que isso é de fato ser totalmente independente, quando na verdade a pessoa que trabalha isso dentro de si, que trabalha essa responsabilidade, essa maturidade, essa noção de cuidado, de não banalizar o sexo em si, essa pessoa torna-se extremamente livre, né? Extremamente
dotada de autonomia para se relacionar com os outros sem se deixar ser dominada por ninguém. Quantos relacionamentos verdadeiramente tóxicos, que essa palavra me dá até um pouco de arrepio, de tão chata que ela é hoje em dia, né? Da maneira tão militante que ela é usada hoje, mas quantas vezes as pessoas não vivem um relacionamento tóxico porque estão juntas por conveniência, porque de um lado você tem uma pessoa extremamente carente e subserviente ao outro, que nessa relação de poder, entre aspas, é desigual, muitas vezes tem uma personalidade mais forte e domina o outro. Isso pode acontecer com o homem e com a mulher. É muito comum que dentro desse relacionamento, quando não existe essa consciência, né, de que um é o fim do outro, a pessoa com a personalidade mais forte, geralmente ela se sobressai e domina o outro. E isso já vem de muito antes do relacionamento existir. A maneira como as pessoas hoje pretendem se encontrar e se relacionar e constituir família é uma coisa totalmente fora de ordem, né? Eu tenho certeza que você recebe no consultório pessoas que vão o tempo inteiro insatisfeitas e que não conseguem compreender como que não conseguem achar alguém decente para estar do lado dela. É claro, você vai procurar no Tinder, julgando as pessoas por uma imagem, como se aquilo fosse uma vitrine de gente, que você vai passando para o lado até dar um match, né? Cria uma barreira, o mundo digital, o mundo virtual, ao invés de unir, cria uma barreira, porque une pessoas totalmente distantes, às vezes de pensamentos opostos, mas ela conecta aquilo ali de uma maneira desconexa, porque aproxima realidades totalmente diferentes sem qualquer intimidade. Você passa a ser uma coisa virtual, né? E fora isso, os lugares onde as pessoas esperam achar alguém, né? Quer ter a pessoa certa, mas só pensa em ir para, entre aspas, né? Denunciando a idade, só pensa em ir para balada, encontrar alguém, bebendo até cair. E aí começa aquela coisa, né? A pessoa quer amadurecer o seu relacionamento, mas não quer abrir mão de uma vida de adolescente. E aí as coisas vão se bagunçando totalmente. E quando alguém comentou aqui enquanto a gente falava, que alguma coisa no sentido de liberdade. Eu até me perdi aqui um pouco. Ela falou uma frase tão interessante, mas que é meio perigosa. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Ela estava aqui falando sobre liberdade. Aqui, ó, excesso de liberdade sexual faz mal. Esse termo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso até. Porque quando a gente fala em excesso de liberdade sexual fazer mal, na verdade, o excesso de liberdade, ele até pode fazer mal sem a consciência da responsabilidade, sem a maturidade, né? Porque a liberdade é o que nos faz ser humanos, adultos, né? Exato, o ser humano ele é livre. O ser humano ele é livre. Isso tem que ficar muito claro do início ao fim dessa live, né? Isso é a natureza humana. Nós somos livres. Não é disso que a gente está falando, né? Não é disso. A gente está falando, na verdade, da vivência de uma sexualidade madura, né? De uma sexualidade que consegue ter um olhar mais amplo que vai além de um orgasmo, né? E que numa relação conjugal, numa relação de intimidade, numa relação madura, se você não tiver um olhar assim, aí é por isso que a gente tem tanto divórcio hoje em dia, né? Por isso que a gente vê tanta gente os casamentos não duram mais, né? Na verdade, porque justamente há essa dissociação do amor verdadeiro, né? Do amor ágape e da sexualidade. E daquele amor que a gente fala, o amor mais forte que a morte, né? Isso a gente não vê mais hoje em dia. É raro a gente ver, mas é raro, né? É raro de ver. E as pessoas estão... E quando eu vejo, aí trazendo um pouquinho para a realidade do consultório, eu atendo crianças, adolescentes e adultos, idosos, né? E o que você falou me chamou a atenção, porque uma das razões, Felipe, da gente estar vivendo isso hoje, é que na infância já a gente vê as crianças, elas são inundadas por prazer. Elas não sabem ser felizes se não for tendo prazeres imensos a todo momento, né? E o próprio celular em si é uma avalanche de prazer, né? Aí entra na adolescência.
álcool, drogas, baladinha, tarará, uou, prazer, 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 prazer. Vida adulta, sexo, sexo, sexo. E assim, é entender que há várias outras formas de se ter prazer, e quando eu digo prazer, eu posso até fazer uma analogia com a alegria, com a felicidade, né? E aí, quando a gente fala de um relacionamento com intimidade real, você vai percebendo isso ao longo da vivência, você vai percebendo que a conexão com outras coisas da vida, com essa doação pelo outro, se importar pelo outro. Um exemplo bobo, às vezes eu chego morta do consultório, morta, assim, sabe? E aí, às vezes a minha vontade é dormir. Mas aí, poxa, tem um outro. E aí, sei lá, eu falo, quer saber? Ele tá pior que eu hoje, olha lá, ele tá com gripe, eu vou lá fazer um chá e tarará. Você passa por cima daquilo que é a tua vontade pra ir lá e, por amor, fazer um chazinho com o outro, né? E isso é uma coisa pequena, óbvio, mas a gente pode levar isso também para a sexualidade, sabe? E aí, até pensando em forma mais objetiva, eu noto de uma forma até um pouco mais assim corpórea e pensando mesmo no sexo em si, muitas mulheres vão às vezes para a relação sexual falando não, eu não quero, porque justamente meu corpo, minhas regras e hoje não estou afim, né? E esse olhar para o outro, para entender que é uma relação, né? Que o amor é uma entrega sem esperar nada em troca. Quando você consegue ter um pouquinho dessa concepção de que o amor é uma entrega, de que a sexualidade é uma entrega sem esperar nada em troca. Você consegue e até para uma relação sexual em um dia, por exemplo, você está lá estressada, tarará, e consegue paradoxalmente ou não, ter prazer, ter mais prazer, viver aquilo de uma forma mais espontânea, viver aquilo de uma forma mais gostosa mesmo, sabe? Mais prazerosa. Mas o que a gente vê hoje em dia são pessoas que fazem esperando que o outro vai fazer. Ah, não faz carinho, eu também não faço. Se ele não... hoje ele me tratou mal, então quer saber? Hoje não. Sabe? Esse tipo de vingancinha, de maldadezinha dentro da própria relação. Isso destrói a sexualidade de um casal, sabe? Destrói o amor também, assim, quando você pensa em construção conjugal. Certamente. E você vê que muitos santos costumavam dizer que a observação dos elementos da natureza revela muito sobre a própria essência de Deus, como se o mundo que nos cerca fosse um livro onde Deus escreveu um pouco de si na forma da criação. Os olhares atentos, né, os olhares mais dedicados a compreender a nossa realidade, são capazes de olhar para um ato biológico e transcender aquilo que ele representa em si. Tudo que nós fazemos é, de alguma forma, uma linguagem, uma manifestação de um significado, né? É um símbolo, de fato. Qual é o símbolo do sexo? É a união. São dois corpos que se tornam, quase que biologicamente falando, na relação em si. E também, no aspecto da fecundidade, são dois corpos que literalmente se tornam um. Um fragmento de um homem e um fragmento de uma mulher que se misturam, e disso surge uma nova experiência, um algo a mais, uma construção. Quando a gente observa que essa é a dinâmica de uma relação fecunda, isso transcende também para a geração de valores, para a geração de sentimentos. Se a natureza fez biologicamente esse símbolo para nós, como que nós vamos restringir isso a uma coisa meramente biológica, imediata, se ali existe inevitavelmente um algo a mais que vai além do aspecto biológico em si, né? A geração de uma vida é um símbolo muito forte do que representa a união sexual do homem e da mulher. Quando você tem uma pessoa que não é aberta, que não está totalmente despida de si e entregue ao outro na relação, aquilo não é uma relação. Aquilo é uma invasão. Existe uma pessoa invadida e um invasor. Seja homem, seja mulher. Óbvio que biologicamente falando, né? Materialmente falando, o homem é o invasor
dessa intimidade feminina. E isso também é um símbolo muito grande para os olhares, que os olhares mais atentos conseguem ter. O quanto as mulheres hoje são invadidas por uma personalidade destrutiva de um homem extremamente mal educado em relação à sua sexualidade, o quanto essas mulheres são invadidas na relação e são invadidas nas suas vidas. Elas não conseguem compreender que muitas vezes elas estão presas por uma relação abusiva de prazer. Ela tem prazer na companhia, ela tem prazer na relação, mas ela muitas vezes não ama a pessoa. Ela ama o que a pessoa é capaz de dar para ela. E aí ela não consegue ver a vida dela longe desse dominador de alguma forma, desse invasor de alguma forma, porque ela não consegue entender que esse sentimento não pode ser o fim. Essa pessoa tem que ser o fim e não o sentimento em si. E aí você não consegue ver perspectiva de relacionamento fora daquele relacionamento abusivo. Porque você não entende, né, que a coisa em si não é o fim, né? E ela gera um desfecho ainda maior. Então, a falta desse pensamento transcendente sobre a relação, do quanto o sexo representa uma união geradora de algo a mais, se gera algo a mais no transcendente, que é uma nova vida, que vem de um mistério absurdo, algo sopra ali dentro, e aquele bolo celular é dotado de uma alma, um ânimo, algo novo. Ali Deus age com seu sagrado. E ali também, obviamente, que vai surgir novos valores. A união de um homem e uma mulher não pode terminar com um bom dia e cada um volta para sua casa. Isso é extremamente prejudicial. Dali não saiu nada a mais. Foram duas pessoas que se esvaziaram mutuamente e ninguém contribuiu com nada. Exato. Bom dia, cada um sai do seu trabalho, quando volta, opa, agora é hora de ter relação sexual. Não é a vida, gente. Não é assim que a coisa funciona, é impossível que daí se tenha uma vida, inclusive uma sexualidade, pensando em casal, porque isso é importante, né, para justamente estabelecer essa conexão, isso é importante no casamento. Mas não tem como viver uma sexualidade saudável vivendo dessa forma, né? Hierarquizando as coisas da vida dessa forma, né? Então, renunciar de si mesmo, às vezes, pelo outro, isso é entregar-se. Se você não faz isso no teu dia a dia, do momento que você acorda até o momento em que você deita, você não vai conseguir se entregar. E você não vai conseguir viver isso de uma forma plena, né? Como deveria ser vivido. Com certeza, com certeza. O que eu vejo hoje acontecer, né? E assim, a gente ouve das histórias mais bizarras, casais que se separaram e continuaram com uma vida sexual para manter aquele conforto, né? Aquela conveniência. Pessoas que têm relacionamentos ditos oficiais e relacionamentos extraconjugais, porque não conseguem associar uma coisa à outra. Pensam que amor é uma coisa e sexo é outra. Quando, na verdade, o sexo é um elemento do amor. E quando o amor não abraça esse momento, não existe proveito para alguma coisa. Né? E as pessoas podem negar isso até a morte, com medo, por insegurança, por carência, pelo que for. Se o sexo não vem com esse filtro do olhar sobre o amor que se tem pelo outro, aquilo se torna uma coisa extremamente corriqueira, né? Aquilo não acrescenta em nada e a pessoa vive, às vezes, uma vida inteira se iludindo de que ela é importante para alguém porque ela é capaz de dar prazer, quando, na verdade, ela é só mais uma. Né? Mais uma nesse ambiente de conquistas do homem, da mulher, seja de quem for, porque, óbvio que a minha página é basicamente direcionada para o público feminino, mas eu vi que tem vários homens aqui assistindo hoje, já que falava de sexualidade. E é fundamental que os pais e mães que estejam vendo essa live hoje, futuros pais e futuras mães, saibam que isso tem que ser trabalhado. Alguém perguntou aqui, qual é o momento de se fazer uma educação sexual? Nesse sentido, a maior educação sexual que você pode dar para o seu filho e para as pessoas à sua volta é viver um relacionamento entregue, um relacionamento devoto ao outro, que desperte prazer, que desperte alegria, que desperte uma sensação de plenitude, que se transborda e transparece na sua maneira de ser. Uma pessoa que sai para um compromisso do trabalho e carrega a sua esposa,
e carrega o seu marido, faz parte daquilo ali, que está entregue naquilo. Uma pessoa que chega no trabalho e comenta com amor, com fervor, as experiências que tem com sua esposa, com a sua filha. Essa é a verdadeira educação sexual. Porque explicar o que é um pinto, o que é uma vagina, isso não é educação sexual. Isso é aula de biologia, você vai aprender isso na escola. Qualquer um pode ensinar essa merda. Exato. Entendeu? Nesse aspecto mais imediato da coisa. Por favor, né? na idade certa, na idade certa também. Exatamente. Entendeu? Que hoje em dia Óbvio também está bem precoce. A superexposição das crianças a essas informações mais biológicas, enfim, e a tudo que está passando tem sido muito precoce. E é muito isso que você falou, Felipe. É justamente quando você vive em casa uma relação de amor e que isso é coisificado e concretizado nos teus atos, nas tuas atitudes, no teu sorriso, no teu abraço, no teu esposo, a criança sente isso. E isso se transforma em educação sexual. E a partir daí, é claro, ela vai viver com o mundo. Essa criança terá contato com o mundo. Então, a partir daí, surgirão dúvidas e surgirão coisas. E você precisa ser uma fonte segura para essa criança. Então, desde o início também é importante que os pais se coloquem como essa figura de acolhimento e de autoridade. Uma autoridade, quando eu digo autoridade, pelo amor de Deus, não é não, mas uma figura de autoridade madura, em que a criança sabe que ali ela tem a fonte de conhecimentos, uma fonte de informação segura, né? Uma fonte de informação segura. E a partir das dúvidas que forem surgindo, você vai tirando isso da forma mais... também não é para ficar filosofando com criança, viu, gente? Né? De uma forma objetiva. E ainda em relação a essa questão do exemplo, quer ver uma coisa muito interessante? Quando a gente fala de... A gente sempre fala de beleza, né? Que a gente tem que acabar com esse tabu de que não pode condenar a obesidade, que não pode condenar a mulher que anda mal enjambrada pela rua. Porque, como eu disse, não existe... Você pode usar de 1000 palavras para querer convencer uma pessoa de que guardar a castidade é bonito, guardar a castidade é o que Deus quer para a sociedade, seja católico, seja protestante, seja o que for. Esse discurso nunca vai convencer ninguém. Isso é puro puritanismo. Você nunca vai convencer ninguém de que você tem que casar virgem, ou você tem que lutar para tentar casar virgem, porque isso que é bonito, porque tem que entrar na igreja de branco. Você jamais vai conquistar a opinião de alguém, ou jamais vai converter a vida de alguém com esse papo igrejeiro, entre aspas. É óbvio que a igreja é dotada de toda a graça, né? E as pessoas que escreveram os documentos da igreja, as pessoas que escreveram todos os livros da Bíblia, são pessoas de uma mentalidade extraordinária, totalmente inspiradas pelo Espírito Santo, a ponto de perceber no comportamento humano os desígnios de Deus e decifrar esses códigos que a natureza nos dá, né? Mas a gente não pode impor um pensamento ao outro simplesmente porque está escrito na Bíblia, porque está escrito ali, porque houve uma pessoa inspirada que foi capaz de decifrar o comportamento humano na forma de um livro, de uma narrativa, né? Que mostra, através da atitude de Jesus, o valor da vida humana. Não só através do que ele falou. Se Jesus tivesse vivido de sermão na montanha, talvez hoje a gente não conseguisse nos converter ao cristianismo, de alguma forma. Quando você olha a história da humanidade, percebe que hoje, que há 2000 anos atrás, o mundo era um, e hoje o mundo é outro por causa de um homem que se chamou Jesus Cristo. E o grande start para que essa sociedade começasse a mudar foi a sua entrega. Por isso que eu digo que quando a gente fala de castidade, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente bota Jesus no meio das coisas, não é porque a gente está com papo igrejeiro, não. É porque a gente aprende com a história. Jesus é um homem histórico que existiu na história da humanidade, carne e osso, a Virgem Maria. E esses nomes inspiram homens e mulheres até hoje. Que seja você cristão ou não, todo mundo tem que botar a mão na consciência e olhar para o passado e ver que existiu um homem que convenceu milhões de pessoas no mundo inteiro, um homem que convenceu a humanidade a mudar a sua maneira de enxergar o mundo, numa época que mal tinha carta, que não tinha WhatsApp, que não tinha rede social. E a história dele ganhou o mundo muito antes de qualquer invenção da internet. E hoje em dia, com a facilidade de informação que a gente tem, a gente não convence as pessoas do contrário. A gente vive discutindo pelo Facebook. Se eu quiser, eu posso entrar na internet agora, começar a bater boca com o holandês,
falar que ele é um esquerdista safado, e não vai adiantar nada. Porque o grande homem que transformou a maneira das pessoas se comportarem, ele fez primeiro, para depois cobrar dos outros. E muitas vezes é isso que nos falta, ter uma atitude de devoção à sua esposa, ter uma atitude de devoção ao seu marido, ter uma atitude de devoção aos seus filhos. Se nós queremos construir uma sociedade que não seja machista, não existe nada mais eficaz do que isso, do que um esposo que protege a sua esposa. Se nós não quisermos construir uma sociedade devassa, não existe nada que seja mais eficaz do que isso, do que uma mãe que é símbolo de pureza e de delicadeza para os seus filhos, que não é uma pessoa vulgar, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só fala coisa negativa, uma pessoa que vulgariza as suas roupas, o seu comportamento. E a gente não pode menosprezar o sentido da beleza física nesse aspecto. Porque se a gente preza por passar uma imagem de beleza, de fato, de cuidado, né, com o sinal de criação que nós somos, da presença do próprio Deus, a gente não desperta no outro sentimento nenhum. O que mais tem por aí a gente com a Bíblia debaixo do braço, repetindo tudo que está escrito lá, andando mal arrumada, reclamando de tudo o tempo todo, falando mal dos outros o tempo todo. Tudo isso é castidade, é a maneira de você se portar e guardar os seus bons comportamentos, né? E ser abrigo do Espírito Santo, ser abrigo de coisas sobrenaturais. Né? E eu acho que falta muito essa consciência de que nós precisamos ter uma atitude de carinho, de amor verdadeiro. Tem casais que vivem na igreja e só sabem reclamar um do outro e vivem brigando e todo mundo sabe. E o que adianta? Não vai convencer ninguém. Exatamente, exatamente. Pô, vide José, né? José, poxa vida, cara, imagina lá, hoje em dia, vamos tentar imaginar a situação hoje em dia, né? Uma mulher virgem a vida inteira, que viveu a maior experiência de amor possível para uma mulher, né? Com E certeza. a gestar do próprio Espírito Santo e receber ali, inclusive pensando em relação conjugal, caraca, é uma coisa extraordinária, sabe? É até difícil de imaginar, não sei se as pessoas conseguem ter essa dimensão quando a gente compara isso à maioria dos relacionamentos hoje em dia. E é por isso que o índice de divórcio está lá em cima. Porque quando acaba, por exemplo, o prazer momentâneo, aquele prazer, por exemplo, sexual, e tem muitos casamentos que acabam isso, quando tem até dados, agora que eu fiz o curso de noiva, eles colocam como um dos maiores motivos de separação a questão da sexualidade. Ou seja, eu entro num relacionamento confuso já, porque eu tive ali relação sexual e aquilo me envolve, aquilo me dá prazer, aquilo me prende. Né? Quantas vezes eu ouço no consultório, não, mas nossa, tem isso que é ruim, tem isso que é vício, tem isso que não é virtude, mas não, a gente se dá muito bem, né, na cama. E aí entra num relacionamento, derrama a narrativa, às vezes até casa, tem filhos, enfim. Por essa questão porque o prazer da sexualidade, ele dá uma confundida na cabeça, né? Você perde um pouco ali. E aí você se derrama, você vive aquilo, de repente, por alguma razão, sei lá, deu uma dengue ali de 10 dias e não deu uma... Opa, não, deu um câncer, vamos botar aí um câncer de meses de tratamento e o negócio... Gente, pronto, sabe? Pronto. Pequenas dificuldades, quando chega o peso da vida, quando chega... Porque a vida é adversidades. E aí quando vem as adversidades, quando vem as coisas que daí você precisaria estar junto para lutar, nossa, mas olha só, a gente não está mais transando 3 vezes por semana. Não, o casamento tá acabando. Não, a gente não se ama mais, tá acabando o amor. Aí entra aquele motivo de separação que tá na moda entre os famosos. Nós nos tornamos apenas bons amigos, sabe? É surreal isso. A pessoa não sabe nem o que é ser amigo, e o que é casar, o que é ser feliz, né? Você quer ver outra coisa que acontece muito, 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 as pessoas falam isso com uma naturalidade bizarra, e isso afeta muito os relacionamentos numa proporção bizarra, absurda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quantos casais não falam que resolvem os problemas na cama? Como se o sexo fosse
como é que chama? Uma cova, onde os males fossem enterrados todo ali dentro, né? A Exato, intimidade sexual do casal vira uma borracha de problema. E o problema não deixa de exato, existir, né? E a exato. intimidade continua deixando de existir, porque o sexo é a consequência dessa intimidade que vai ser vivida na dificuldade, no problema. Não é na viagenzinha para Disney, não. Não é na viagenzinha para o Hotel Fazenda no final de semana que vai se construir uma vida de intimidade, por mais que seja uma proximidade, um convívio intenso numa viagem. É na dificuldade que se prova. Na hora de pagar uma conta, na hora de fazer um empréstimo porque o negócio está difícil, na hora de trabalhar mais, na hora de ter que renunciar a certas coisas num momento de crise, como nós estamos vivendo agora, os casais que não têm intimidade não vão saber lidar, porque não conseguem se comunicar. A linguagem clara e objetiva entre o homem e a mulher no relacionamento depende desse conhecimento. É bizarro, eu comentava isso no post essa semana, que eu coloquei lá introduzindo a nossa live de hoje. Como o exemplo de Maria nos ensina tanto. Quando o anjo Gabriel vira para Maria e fala, você vai ser a mãe do Salvador. E aí ela fala, mas como isso se dará se eu não conheço homem algum? Ela não usa a palavra transar com homem algum, ela não usa a Sim. palavra casar com homem algum, ela não usa a palavra me deitar com homem algum, ela usa a palavra conhecer. E ela é mestra em ensinamentos, porque Maria fala umas 3 ou 4 frases no Evangelho inteiro, nos 4. Todas elas são inundadas de um conteúdo místico, né? Quase, sobre o comportamento humano. Intimidade é conhecimento. Se você não conhece com quem você se deita naquela noite, você está agindo feito um Zé Ninguém. Porque você, para Exatamente. estar com o outro, você tem que ser pessoa e não coisa. As coisas não têm significado em si mesmo. Elas têm significado pelo que elas são capazes de te dar. As pessoas não. As pessoas têm significado em si mesma. Ela é o fim. O copo de Coca-Cola é o fim. A pessoa não é. Perdão, o contrário. A Coca-Cola, ela é o meio. A pessoa não é. A Coca te leva ao fim. A pessoa é o fim que te leva ao desfecho. E isso não pode ser invertido, né? Porque senão a gente entra nesse looping, desse vício, como qualquer outro. Se a gente tirar a latinha de Coca-Cola e puser o sexo no lugar, você vai se dominar, você vai ser dominado pelo sexo de qualquer forma, você vai virar um escravo, né? O É problema não isso é o que é excesso de liberdade. Exato. É isso que eu ia tocar, só fazendo. É isso, as pessoas. E elas fazem isso, elas vivem isso. E aí o discurso é lindo, porque eu sou livre. Vocês estão aí falando que vocês não são livres, vocês são reféns aí de uma vida amarga, né? Cheia de sacrifícios. Não! Pelo contrário! A liberdade, o ser humano é livre por natureza, ponto. Segundo, isso não é liberdade. Isso é ser escravo das próprias paixões. Você está iludido com esse discurso. Você está iludido. Isso não é liberdade. Isso não é felicidade consistente. Isso não é a garantia de ter felicidade aí pra vida mesmo, sabe? É uma felicidade duradoura mesmo. Não Com é certeza. isso. A verdadeira felicidade é aquela que se prova na dificuldade. Se na dificuldade a sua felicidade, o seu prazer com seu parceiro, eles acabam, se na adversidade eles acabam, o que você sentia era conveniência. Era um preenchimento egoísta das suas necessidades mais imediatas. Porque amar e ser profundamente feliz exige renunciar. E você pode se iludir o quanto você quiser de que você não vai precisar disso. Na hora que estiver na mesma casa, sob o mesmo teto, dividindo os mesmos problemas, se você não souber renunciar, você não vai continuar junto. A intimidade entra nesse ponto para que a gente não trate o sexo como apenas uma etapa a ser cumprida na vida conjugal dos casais. O sexo só assume o papel principal da união de um casal quando as pessoas sabem renunciar dele em virtude de outras coisas. Quando você não dá tanto valor ao sexo, no bom sentido, quanto ele merece, né? E é capaz de transbordar a sua sexualidade, a sua vida conjugal para outras coisas, um passeio no final de semana, uma tarde de reunião com os filhos, uma atividade de serviço para as pessoas que precisam, né? Isso são coisas que ninguém associa a sexo, mas isso potencializa o sexo de uma forma que é inimaginável. Você fazer um trabalho de caridade com uma outra família que precise mais do que você, é uma aula isso pra gente.
Todos os dias pensar, nossa vida é muito boa, olha as pessoas como é que vivem em condições totalmente indignas e a gente está aqui juntos como casal fazendo por alguém. Isso vale mais do que qualquer palavra, né? Muito mais do que qualquer palavra. E assim, isso treina doação. Isso treina doação. Pensando, por exemplo, em vivência de sexualidade saudável como uma barriga de tanquinho, né? Se você faz uma doação, se você se doa um pouquinho aqui, sei lá, para os seus pacientes, se você se doa mais um pouquinho ali para o teu amigo, se você se doa mais um pouquinho ali para o teu vizinho, para o teu esposo, poxa, você tá. Olha só, você está treinando doação, você está treinando entrega. E sexualidade, amor é o quê? É entrega. Poxa, então claro que você vai ter uma vida sexual mais feliz, é claro que você vai ter uma vida sexual mais saudável, e se quiser mesmo, que é aquilo que a galera tanto gosta e que é tão bom mesmo, pô, é claro que daí fica muito mais fácil ter orgasmo. É claro. Exatamente. Porque você treina a entrega, você treina a doação. Você treina a confiança, né? É exatamente isso, assim. Exatamente isso. Quando você exercita, né, essa doação e essa entrega com os outros, você está fortalecendo a você mesmo, né? Por que a igreja preza tanto pelo jejum? Por que ela estimula tantas pessoas a fazer jejum? É para ficar castrando as pessoas? Não, é para potencializar o domínio sobre as paixões, passageiras, como você falou. O autocontrole, o domínio de si é fundamental. Se você não consegue fazer um jejum de um alimento determinado durante 40 dias, meu irmão, é porque você é fraco demais. E você vai cair fora do barco, pular fora do barco na primeira dificuldade que aparecer, né? E se você constrói uma relação de intimidade, de cumplicidade e mais, a plena consciência de que você depende do outro, aí o relacionamento começa a fluir e aí você se permite jogar, se debruçar sobre o outro sem medo de perder nada. Sim. As pessoas adoram dizer não, para você ser feliz, você não pode depender do outro, né? Você tem que ser independente. Primeiro você tem que estar feliz e completo para depois se envolver com o outro e ser completamente independente. Meu pai eterno. Gente, a relação conjugal é justamente ter a consciência do quão vulnerável você é e do quão dependente do outro você é. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Isso, na verdade, te torna ainda mais. Bom, vou usar essa palavra. Isso ainda te torna ainda mais foda, cara. Isso te torna ainda maior. Isso desenvolve mais as suas potencialidades enquanto indivíduo, enquanto ser humano, sabe? Que possui corpo, mente e espírito, sabe? É isso. Com certeza. Isso. Não tem muito mistério, não. A gente não precisa voar muito para chegar nessas conclusões, né? Então, Maísa, a gente está chegando aqui hoje, por incrível que pareça, o Instagram me avisou quando está terminando aqui, que eu fico de olho na hora, porque eles não estão cronometrando mais, mas falta 1 minutinho e 20 para a gente. E eu gostaria de te agradecer imensamente por essa contribuição, pela sua presença sempre aqui, e que, se Deus quiser, vai ser figurinha carimbada aqui na página para a gente conversar ainda sobre muitas outras coisas. Sim, pode contar comigo. Eu tava ali toda atarefada antes por conta do casamento, mas agora tô mais tranquila, então tamo junto. Eu agradeço o convite, um prazer conversar com você, muito, muito legal mesmo. Ô, Felipe, obrigada. Nada, mas a gente se vê em mais uma live, se Deus quiser, né? E só terminando para lembrar a galera que está aqui, que acompanhou a gente até o final. Saindo daqui, entrar nos stories, que o link para o meu canal no YouTube está disponível lá com todas as minhas lives. E essa também vai para lá daqui a pouco. Tá bom? Um abração, viu, Felipe? Valeu, Maísa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Tchau. Tchau, galera.